Olá pessoal, bom, nesta aula eu vou falar para vocês de alguns conceitos que são muito importantes para essa disciplina. Então, vou falar de fonema, alofonia, neutralização, variação livre, variação condicionada, distribuição complementar, traço distintivo, comutação, par mínimo e par análogo e sílaba. Eu espero que vocês, depois, lendo o material, podendo assistir várias vezes esse vídeo, vocês vão entendendo esses conceitos, dominando esses conceitos, porque eles vão ser muito úteis, vão ser necessários nesta disciplina e na próxima. Então, o primeiro conceito é de fonema. Fonemas são as menores unidades segmentáveis da língua, capazes de criar uma oposição distintiva entre duas formas linguísticas. Então, essa é uma definição clássica, essa é uma definição básica de fonema. A menor unidade segmentável da língua, capaz de estabelecer distinção entre duas formas linguísticas. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho pato e bato. Eu não tenho como recortar mais do que isso aqui. Eu posso, por exemplo, dividir. Se eu tivesse uma frase inteira, eu poderia dividir a frase inteira, como a gente aprendeu, em sujeito e predicado. Depois eu poderia dividir a frase por vocábulos. Depois eu poderia dividir por morfema, por exemplo, a raiz da palavra e os sufixos, e depois por sílaba, mas chegaria um momento que eu não poderia mais dividir. Este momento em que não posso mais dividir é o fonema. Então eu posso, por exemplo, dividir essa palavra aqui por sílaba e depois dividir por segmento, mas eu não posso por fonema, mas depois do fonema eu não tenho mais como dividir. Então a gente diz que o fonema é a menor unidade segmentável, ou seja, que se pode recortar na cadeia da fala. Então o fonema é a menor unidade. Então, a menor unidade capaz de estabelecer distinção entre duas formas linguísticas, o fonema. Então, eu tenho aqui, olha, pato e bato. A diferença entre essas duas formas, essas duas palavras aqui, está entre P e B, menor unidade segmentável. Então, dois fonemas. Mesma coisa acontece aqui, ó, mala, malha. Posição entre lê e lhe. Então, a oposição entre lê e lhe, menor unidade segmentável da língua, estabelece distinção entre essas duas formas. Mesma coisa acontece aqui, ó, avô, avó. E aqui, ó, acerto, acerto. A diferença entre a vogal fechada e a vogal aberta cria duas palavras diferentes. Esses grupos de palavras aqui, esses quatro pares aqui, a gente chama de par mínimo. A gente vai ver mais adiante. Mas eu já adianto. Par mínimo, por quê? Porque tem entre si apenas uma diferença. São grupos de duas palavras que têm entre si apenas uma diferença. Aqui a diferença entre P e B, aqui lê e lê, e aqui o, aqui e. Bom, o acento, embora ele não seja não seja segmentável, ele não tem essa natureza segmentável, eu não posso segmentar o acento, a entonação na cadeia da fala. Eu não tenho também como descrever o acento em termos de traços acústicos. Eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, que o P é bilabial, é oclusivo, é surdo. B é bilabial, é oclusivo, é sonoro. O Lê é alveolar, é lateral, sonoro. O Lhe é lateral, é palatal, sonoro. Então, eu tenho como descrever o fonema segmental em termos de traços acústicos. Eu tenho como segmentá-lo na cadeia da fala. O acento eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como segmentar na cadeia da fala, eu não tenho como descrevê-lo em termos de traços acústicos, eu só posso dizer que um acento é forte e que outro é fraco. E o fraco e o forte se definem um em relação ao outro. Mas o acento, embora não tenha essa natureza dos fonemas segmentais, eles também são considerados como fonemas. Então, algumas análises fonológicas consideram o acento como um fonema de natureza suprassegmental, porque ele se realiza sobre o segmento. Então, o acento, embora não tendo natureza segmental, também pode ser considerado um fonema. Trata-se de um fonema de natureza suprassegmental, isto é, realiza-se sobre os segmentos. Por exemplo, em português, eu tenho médico, que é diferente de medico. Médico é um substantivo, medico é o verbo medicar. Veja, eu tenho nesses dois casos aqui, ó, nesse grupo de palavras, nesse par aqui, ó, eu tenho os mesmos segmentos. Médico tem os mesmos segmentos de medico.
A única diferença entre essas duas palavras é que aqui eu tenho o acento na antepenúltima sílaba, é paroxítona, médico. E aqui é paroxítona. Mesma coisa acontece aqui, ó. Fábrica, fabrica. Sabia, sabiá. Falaram, falarão. A diferença aqui é meramente ortográfica. Esses segmentos aqui todos têm os mesmos, esses exemplos aqui de pares são pares mínimos, têm os mesmos segmentos. A única diferença é de acento. No primeiro caso, eu tenho acento aqui, por exemplo, na penúltima, aqui na penúltima, paroxítona, paroxítona. Também aqui paroxítona, oxítona, paroxítona, oxítona. Então, em português, a gente diz que o acento ele é fonêmico, porque o acento em português é suficiente para distinguir, só o acento é suficiente para distinguir formas linguísticas, palavras, ok? Alofonia. Alofonia é a variação do fone, é uma variação do fone. É o fenômeno fonético que consiste na realização de um fonema por meio de 2 ou mais fones. Então, o fonema sempre se realiza por meio do fone. Quando o mesmo fonema tem mais de um fone, a gente chama isso de alofonia. A neutralização é parecido com a alofonia, só que a alofonia é a variação entre fones, enquanto que a neutralização é a variação entre fonemas. Então a gente diz que a neutralização é a perda do caráter contrastivo entre 2 ou mais fonemas. Então, para a gente saber se um determinado fenômeno de variação da realização de um fonema trata-se de alofonia ou de neutralização, a gente tem que saber se aquele segmento que a gente está observando é fonema ou não. Então, veja bem aqui esses exemplos aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, olha, a pronúncia pode é o e pude. Então, ele pode, eu pude, ok? Eu poderia ter também aqui todo e tudo. Então, em português, o cria oposição distintiva com relação ao U. Em contexto tônico, o O cria oposição distintiva com o U. Então, quando eu digo todo, eu tenho uma palavra, quando eu digo tudo, eu tenho outra palavra. Então, em português, essas duas vogais são fonemas. Mas em alguns contextos, essa variação entre o U pode ocorrer sem criar oposição distintiva. Então, veja bem, eu tenho, por exemplo, o O final da palavra pato. Então, é possível pronunciar pato, pato e patu. Pato, pato e patu, como tatu. Então, veja bem, quando eu comparo essa pronúncia pato e patu, a variação, portanto, entre o e u, que eu já sei que são dois fonemas, eu vou chamar isso de neutralização. Então, a variação, é a ocorrência de uma variação entre dois fonemas, que eu já sei que é fonema, mas que nesse contexto aqui não cria oposição distintiva, ou seja, isso que era fonema, nesse contexto, perde esse seu caráter, essa sua capacidade de estabelecer distinção. Então, eu chamo isso de neutralização. Veja, neutralização é a variação entre dois fonemas. Dois ou mais fonemas, né? Quando dois ou mais fonemas podem ocorrer no mesmo contexto, sem que isso implique em distinção de significado das formas linguísticas lá em jogo, eu chamo isso de neutralização. Eu tenho neutralização também, por exemplo, em costa e costa. Eu sei que che e se são fonemas em português. Quando eu digo, por exemplo, aça é uma coisa. Quando eu digo acha é outra coisa. Então, nesse contexto aí, che e se são fonemas. Mas quando eu digo costa e costa, não cria oposição distintiva, porque quem diz costa está dizendo a mesma coisa que costa. Isso é um fenômeno de neutralização, variação entre dois fonemas. Quando eu comparo, no caso aqui de pato, eu comparo, por exemplo, o O com este U aqui, ou então este U aqui com este outro U aqui, como isso aqui nunca é fonema em português, quando eu comparo esses dois, se em vez do O fosse U, também daria a mesma coisa. Então eu chamo isso de alofonia, porque a alofonia é a variação entre um fonema, ou um fone que representa um fonema, e outro fone que nunca representa fonema na língua, como é o caso disso aqui.
ok? Então é possível essas três pronúncias. Quando eu comparo essa pronúncia com esta, eu tenho neutralização, porque os dois são fonema, em exemplos como pôde e pude, ou todo, tudo. Agora, quando eu comparo, quando entra na jogada essa vogalzinha aqui, nunca é vogal, nunca é fonema em português, aí eu vou ter sempre alofonia. Então é importante não confundir a alofonia com neutralização. Bom, então os segmentos O e U são fonemas em posição tônica, pôde, pude. Devem ser escritos entre barras, né? A convenção para representar o fonema é colocar entre barras paralelas. Em posição pós-tônica final, um empato, o O ou U pode ocorrer sem que implique em mudança de significação da palavra. Quem diz pato ou diz pato não está dizendo coisa diferente, é a mesma coisa. Então há uma neutralização aí. Isso significa que o O e o U se neutralizam, perdem o caráter distintivo em posição pós-tônica final, devendo ser representado por um arquifonema. Quando a gente for fazer transcrição fonêmica para representar a gente vai fazer transcrição fonêmica depois de saber o que é fonema na língua. Então, no caso sempre que nós tivermos alofonia, a gente vai sempre esquecer o alofone e representar apenas o fonema na transcrição fonêmica. Quando nós tivermos neutralização, aí a gente não tem como representar um dos fonemas. Então, a gente representa um arquifonema. Então, por exemplo, isso aqui, essa transcrição aqui, pato, significa a possibilidade do O ou do U. Esse O aqui é um arquifonema, representa a possibilidade desses dois fonemas. Ok? Outros exemplos de alofonia e neutralização. Então, eu tenho em português tia e tia. Ti nunca é fonema em português. Então, quem diz tia e diz tia está dizendo a mesma coisa, mesmo referente, e tia nunca cria oposição distintiva em português. Então, esse é um fenômeno de alofonia, variação de um mesmo fonema. Mesma coisa acontece aqui, ó, dia e dia. Continua sendo a mesma coisa. Para a gente falar de neutralização, eu tenho que saber se o que está em jogo, no caso aqui, por exemplo, x e c, são fonemas. Então, sempre tem que ter um exemplo como esse caso aqui, ó. Então, eu tenho acho e aço. Então, eu tenho acho é uma coisa, aço é outra coisa. Ou seja, x e c são fonemas. Agora, neste contexto aqui, eles perdem esse caráter contrastivo, porque quem diz costa ou diz costa está dizendo a mesma coisa. A única diferença é que um belenense vai dizer costa e talvez um bragantino, um fortalezense vai dizer costa. Mas é a mesma coisa. Que aqui é a variação entre fonemas. Está aqui, ó, fonemas. Então, esse aqui trata-se de neutralização. Aqui a variação entre G e D. Como o G nunca é fonema, nunca ocorre como fonema em português, eu chamo isso de alofonia. É variação apenas entre fone, e não, como acontece aqui, variação entre fonemas. Variação livre. A variação livre é uma variação, esse conceito variação livre é um conceito que pertence ao estruturalismo, é um conceito da fonologia estrutural. Então, o que é variação livre? É a variação socialmente condicionada. É aquela variação que não tem como ser explicada a partir do contexto fonético em que o segmento ocorre, a partir do contexto estrutural da palavra em que o segmento ocorre. Então, toda variação livre é uma variação que não é estruturalmente condicionada. Ela não é estruturalmente condicionada, então ela só pode ser socialmente condicionada. Então, toda variação livre é variação socialmente condicionada. E o que é variação condicionada? É a variação estruturalmente condicionada. Então, hoje, com o advento da sociolinguística, hoje não, desde a década de 60, né, Labov mostrou que toda variação é condicionada. Quando não é condicionada estruturalmente, é condicionada socialmente. E, em geral, é condicionada sociolinguisticamente. Na verdade, é condicionada socialmente, dialetalmente, ou seja, de acordo com o espaço territorial e também de acordo com a estrutura, com a forma estrutural da palavra. Mas o estruturalista fazia essa diferença. E, de acordo com os estruturalistas, isso é absolutamente coerente com a epistemologia, com o desenho, com o modelo
da área da linguística que se chama estruturalista. Então, o estruturalista olhava para a estrutura, não se importava tanto com o social. Então, tudo que não podia ser condicionado, explicado a partir da estrutura, uma variação que não poderia ser explicada a partir da estrutura era considerado como variação livre. Então, variação condicionada é aquela variação em que a estrutura condiciona, a estrutura explica. Eu tenho como usar a própria estrutura para explicar a variação. Por exemplo, quando eu comparo a pronúncia de tia e tia, então há pessoas que dizem tia e outras pessoas que dizem tia. Eu não tenho como explicar isso aqui a partir da estrutura. Por que eu não tenho como explicar essa variação de che e te aqui a partir da estrutura? Porque a estrutura é a mesma nos dois casos. Olha. É o T antes de I, seguido de A, aqui tem o tia, e aqui é o T seguido de I e A, então a mesma coisa. Não tem como explicar isso aqui. A explicação para essa variação che e te, tia e tia, é social. Então quem fala tia fala um dialeto, digamos, de Belém, quem fala tia fala um outro dialeto, digamos, por exemplo, de João Pessoa. Mesma coisa aqui, ó, dia e dia. Eu tenho a mesma estrutura, tem o mesmo contexto fonético, D antes de I e D antes de I. Então, isso é uma variação livre. Mesma coisa acontece aqui, olha. Bolacha, bolacha. Seguro, seguro. Veja que a variação livre pode criar fenômeno de alofonia, como é aqui, ou fenômeno de neutralização. A gente já sabe que O e U são fonemas. Aqui, nesse contexto, eles perdem esse caráter. Porque quem diz bolacha ou bolacha está dizendo a mesma coisa. Quem diz seguro e seguro está dizendo a mesma coisa. E I são fonemas em português, como por exemplo em piso e peso. São fonemas, mas nesse contexto aqui eles não criam oposição distintiva, portanto eles se neutralizam. Então esses são exemplos de variação livre, são variações em que o contexto fonético não explica a variação. Agora vejam esses outros exemplos aqui. Ó. Eu tenho carta e carga. Então carta, carga. Aqui é surdo, aqui é sonoro. Por que essa variação surdo e sonoro? Aqui é surdo porque depois dele vem um T, que é surdo. Então, esse R aqui, que é uma fricativa glotal, ele ocorre como surda antes de consoante surda. O T é surdo, portanto sai surdo. Aqui, esse R está ocorrendo antes de uma consoante sonora. O G é sonoro, então esse R sai sonoro. Então, carta, carga. Há um condicionamento aqui estrutural, há um condicionamento fonético. Aqui a estrutura é responsável por essa variação de surdo e sonoro. A mesma coisa acontece aqui, ó. Carta, carga. Veja que aqui é diferente, ó. Aqui é carta, aqui é carta. Aqui é carga, aqui é carga. Então aqui é mais arranhado aqui. Essa variação aqui, ó, entre carta e carta, carta e carta, ela é social, essa variação aqui verticalmente. Isso aqui, essa variação aqui é social. Então, em Belém se fala assim, no Rio de Janeiro se fala assim. Então, a gente diz carta, porta, o carioca vai dizer carta, porta, exagerando um pouco, né? Então, esse símbolo aqui representa a variação. Eu estou comparando a variação entre essas duas formas aqui, ó. Então, isso aqui está variando com isso aqui. O mesmo acontece aqui, ó. Então, a gente pode dizer costa, ok? Isso é uma constritiva palatal surda, e aqui é mesmo, é uma constritiva palatal sonora. Por que aqui é surda, por que aqui é sonora? Mesma coisa daqui, ó. Então, sai surdo porque está antes de uma consoante surda, que é o T. Aqui sai sonoro porque está antes de uma consoante sonora, que é o Me, é uma nasal. Todas as nasais são sonoras. As nasais são sonantes, ou seja, são sons naturalmente vozeados. Aqui acontece a mesma coisa. Então, eu tenho costa, surdo porque está antes de surda, uma constritiva alveolar, surda. Aqui sai sonora porque está antes de sonora. Então, costa, mesmo. Costa, costa, mesmo. Aqui, costa, mesmo. Ok? A diferença entre costa e costa, mesmo, mesmo, essa diferença palatal alveolar é uma diferença dialetal, social. Agora, o que eu estou comparando aqui é a variação condicionada. Surdo antes de surdo, sonora antes de sonora.
Muito bem, variação condicionada. Distribuição complementar. A distribuição complementar é uma situação em que se apresenta a realização variável de um fonema cujas variantes ocorrem em contextos fonéticos que as tornam mutuamente excludentes. Ou seja, nós temos distribuição complementar quando um fonema se realiza por mais de um fone, ou seja, se realiza por meio de 2 ou mais fones, e esses fones ocorrem em ambientes que são mutuamente excludentes, ou seja, o ambiente que ocorre um fone não ocorre o outro. Isso é um fenômeno que a gente chama de distribuição complementar. Então, para a gente entender, o fonema ele tem um paradigma de ocorrência. Então, ele ocorre em vários contextos. Às vezes, o fonema não se realiza com uma forma que ele se realiza na maioria dos outros contextos. Então, ele se realiza por um outro fone. Quando isso acontece, um fone se realiza num contexto, outro fone se realiza em outro contexto, a gente chama isso de distribuição complementar. É um caso, por exemplo, do D e do D. Então, veja, no dialeto das pessoas que falam D antes de I, por exemplo, no caso do dialeto de Belém, nós falamos D apenas antes de I. E nas outras situações, todas as outras, a gente fala apenas D. Então, veja, o fonema D ele tem a realização como D antes de A, por exemplo, dá, antes de E, der, antes de E, D, antes de O, dó, antes de O, dor, antes de U, como Dudu, antes de R, como pedra. Agora, antes de I, ocorre como di, não é mais di, é di. Então, di, ok? Como em dia, dividir, ok? Então, o que é que nós temos? Nós temos um fonema que tem duas realizações. Uma hora ocorre como D, outra hora ocorre como D. Quando ocorre D, não ocorre D. Essas duas variantes não ocorrem no mesmo contexto. Elas estão em distribuição complementar. Então, nós temos a variação D-D, que é um fenômeno de alofonia. O fone, quando isso acontece, como é que a gente vai decidir para representar o fonema? A gente usa a forma que é mais recorrente, que é mais comum. Como é mais comum D, eu vou usar isso aqui para representar o fonema. Então, eu digo que isso aqui representa o fonema. E essa outra forma, que é acidental, ocorre em geral só em um contexto, eu vou chamar de alofone. Então, o D vai representar o fonema e o G vai representar um alofone. Ok? Os dois são fones, mas esse fone representa o fonema. Isso aqui é meramente um alofone, que é a variação do fone. Então, a variação alofonia, variação de D está assim distribuída, ou seja, condicionada. G ocorre antes da vogal I e D ocorre antes da consoante R, o TEP, o RE, né? E das demais vogais, como A, E, O, U. Isso significa que quando não ocorre D, ocorre o G para completar o paradigma de oposição do fonema D. Então, veja, o paradigma de oposição do D é antes do R e de todas as vogais, inclusive da vogal I. Só que antes da vogal I não ocorre propriamente o D, ocorre o G. Mas esse D está apenas fazendo um serviço para o D. Ele está complementando, está completando o sistema, o paradigma de oposição do fonema D. Bom, a gente precisa ampliar um pouquinho aquele nosso conceito de fonema lá do início, que é a menor unidade segmentável da língua capaz de estabelecer distinção entre duas formas linguísticas. Porque veja, esse exemplo aí. Então eu tenho se e de, conjunção se, por exemplo, se não chover amanhã eu irei ao cinema. Se. E de, ele veio de Bragança. Oposição de. Então, a oposição entre essas duas formas aqui, esses dois vocábulos aqui, é entre se e o de. Então, se eu comparasse essas duas palavras aqui, eu ia ter que dizer que, na verdade, eu tenho dois fonemas aqui, o fonema si e o fonema de. É claro que não é bem assim. Existem procedimentos de análise fonológica. Quando a gente faz análise fonológica, existem procedimentos. Então, a gente não seria uma boa análise comparar, por exemplo, este segmento com este segmento, ou seja, comparar o C, que é uma consoante constritiva alveolar surda, com o D, que é uma consoante africada alvéolo palatal
sonora, muito diferente essas duas. Então eu não posso comparar duas coisas assim muito diferentes. Eu posso ter o resultado completamente errôneo, enganoso, falacioso. Mas veja, por aquele conceito que nós pegamos anteriormente, se nós comparássemos essas duas palavras, nós ia ter que dizer, admitir. Então, o menor segmento, unidade segmentável da língua, que é capaz de estabelecer distinção entre duas formas linguísticas. Mas o que acontece? Vamos lá. A oposição entre C e D é feita pelo fonema C e D. Mas não ocorre foneticamente o D. Ocorre o D, já viu. Ocorre uma forma complementar que é o D. Isso nos obriga a fazermos uma revisão da definição inicial de fonema. Fonema não é apenas a menor unidade capaz de distinguir significado entre duas formas linguísticas, senão D seria fonema. Mas a menor unidade capaz de distinguir significado entre duas formas linguísticas e que constitui um paradigma de oposição. Então eu precisaria acrescentar, além dessa questão da menor unidade segmentável da língua, eu teria que acrescentar a ideia de que o fonema, como forma linguística, ele tem que ter paradigma de oposição. Na verdade, todas as formas linguísticas, elas são produtivas, elas são recorrentes. Então, veja, algumas pessoas consideram o ebre de casebre como um sufixo, o ebre de casebre. Só que não dá para considerar isso como um sufixo, porque os sufixos são formas linguísticas, eles têm que ser produtivos. Então, veja, eu tenho o inho, que é um sufixo, eu tenho o eiro, que é produtivo, então ele ocorre várias vezes. Então, quase todo substantivo admite zinho, todo substantivo admite o zinho, né? Então, mesinha, casinha, homenzinho, enfim, tudo admite o zinho. Mas eu não tenho, por exemplo, que outras palavras eu tenho que admite a forma ebre? Só tenho casebre. Então, esse ebre não é uma forma linguística. Não dá para dizer que ele é um sufixo. Ele faz parte da própria palavra. Na verdade, casebre é uma forma lexicalizada, como um todo. Não tenho base e sufixo neste caso. Porque não tenho como tratar ebre como uma forma, porque não é recorrente. As formas linguísticas, elas precisam ser produtivas, ser recorrentes. Então, veja, o D, ele não é recorrente. O que é recorrente é o D. Então, ele não constitui um paradigma de oposição. Então, nesse sentido, o D o D é fonema, pois compõe um paradigma de oposição, como a gente viu, ele ocorre antes do TEP e antes de todas as vogais. Agora, o D não. Ele não cria oposição distintiva. Ele não cria oposição distintiva quando eu confronto ele com o D, quando eu digo, por exemplo, dia e dia, estou dizendo a mesma coisa, não cria oposição distintiva entre D e D, e ele ocorre apenas em um contexto, que é antes de I. Nos demais, ocorre apenas o D. A gente pode formalizar esses fenômenos, a gente vai, ao longo da disciplina, aprender a fazer essas formalizações. Existem regras da gramática para esses fenômenos de variação aí. Então, a gente poderia formalizar esse fenômeno de distribuição complementar aí da seguinte forma. O fonema D, ok, realiza-se como D antes de I e como D nos demais ambientes. Ou seja, antes do TEP e das demais vogais. Ou a gente poderia formalizar também assim, ó. O fonema D, como é que a gente lê isso aqui? Igual como está aqui, ó. Fonema D, isso aqui realiza-se, ou passa, ou reescreve-se, tudo é a mesma coisa. Como J, isso aqui, essa barra, em contexto, aí aqui eu digo contexto, antes de ir, aí eu volto novamente. Então, o fonema D realiza-se como J, como D, em contexto, eu digo contexto, que contexto? Nos demais contextos. Então, o fonema D realiza-se como D antes de I e como D nos demais contextos. Eu tenho a formalização desse fenômeno de distribuição complementar. Bom, traço outro conceito muito importante para essa disciplina, traço distintivo. É a característica acústica ou articulatória de um fonema que sozinha é suficiente para estabelecer distinção entre duas formas linguísticas. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai ver melhor essa questão. Mas aqui fica um vídeo que você vai poder assistir várias vezes para você entender de forma clara, mais didática, mais resumida, o que é cada um desses conceitos. Então, o traço distintivo. Veja, eu tenho aqui pato, bato, caço, caso, faca, vaca, cato, gato.
A oposição que eu tenho entre esses 4 pares de palavras aqui, ela é feita, essa oposição é feita com apenas um traço, que é o traço surdo em relação ao sonoro. Então, todos esses pares de palavras fazem oposição considerando apenas o traço surdo em relação ao sonoro, surdo em relação ao sonoro, surdo em relação ao sonoro, surdo em relação ao sonoro. Ou seja, veja, na verdade, o que é responsável pela oposição entre pato e bato não é propriamente o P e o B, mas apenas o traço surdo do P em relação ao traço sonoro do B. Veja, o P e o B têm mais em semelhante do que em diferença. Por exemplo, o P é oclusivo, bilabial, só que é surdo. O B é oclusivo, bilabial, só que é sonoro. Então ele tem 2 características em comum e uma característica diferente. Um é surdo, o outro é sonoro. Mesma coisa acontece aqui, ó. Então eu tenho C e Z. Então o C é constritivo, alveolar, só que é surdo. O Z é constritivo, alveolar, só que é sonoro. O F é constritivo, é lábio dental, só que é surdo. O V é constritivo, lábio dental, só que é sonoro. Mesma coisa acontece aqui. O Q é oclusivo, velar, surdo. O G, oclusivo, velar, sonoro. Então, o traço que está em jogo aqui é apenas um surdo e o sonoro. Então, o traço distintivo é, na verdade, uma característica acústica ou uma característica articulatória que sozinha, essa característica sozinha é suficiente para distinguir 2 formas linguísticas. Por isso que o Trubetskoy, que foi um dos primeiros grandes fonólogos, um russo, né, ele dizia que o fonema é um feixe, é um conjunto de traços linguísticos. Então, veja, cada um desses aqui ele tem um conjunto de traços, mas nem todos os traços são relevantes para criar, são necessários para criar a oposição distintiva. Em geral, apenas um traço ou 2 traços que entra em jogo para criar a oposição distintiva, e não todo o conjunto de traços que está no segmento. Então, o fonema é a menor unidade segmentável, ele é um conjunto de traços. O traço ele está num segmento, mas eu não tenho como, por exemplo, tirar o traço surdo do P e o traço sonoro do B. Isso faz parte. Tá tudo ao mesmo tempo conjugado. Então, veja, nesses 4 pares de palavras, a oposição distintiva não está sendo feita por todos os conjuntos de traços que compõem os segmentos, mas por apenas um dos traços. Em cada par, o traço relevante é o surdo em oposição ao sonoro. Traços relevantes dos segmentos em evidência. Então, outros exemplos aqui. Então, tem, né? Na verdade, descrição disso aqui. Então, eu tenho, por exemplo, como já expliquei lá em cima, o P é oclusivo, bilabial, surdo. O B, oclusivo, bilabial, só que sonoro. O C, constritivo, alveolar, só que surdo. Ok? Só que sonoro. Então, o que eu já expliquei aqui em cima. Então, dá para você ver assim, como estão parelhados, dá para ficar mais claro. Então, na verdade, esses pares de segmentos aqui são chamados de pares homoorgânicos, porque eles são pares de consoantes que têm só tem uma diferença entre si, tem mais semelhança do que diferença, né? Neste caso aqui a diferença é que é o traço surdo e sonoro. Muito bem. Comutação. Só comutação é o procedimento de análise linguística mais comum que existe. Foi o procedimento adotado pelos neogramáticos e, sem dúvida, super difundido por Saussure na análise estrutural. Então, a comutação é um procedimento de análise que consiste em substituir um elemento do plano de expressão, ou seja, substituir um fonema, um morfema, um sintagma, uma frase, por outro, para verificar se ocorre alteração no plano de conteúdo, ou seja, no significado. Então, veja, o Saussure, ele disse que como se diz, o signo linguístico, ele tem dupla face. Ele tem um significante e um significado. O significante é a imagem acústica, ou seja, essa massa acústica. Quando a gente fala, por exemplo, pato, esse conjunto de som é uma das faces do signo linguístico, que a gente chama de
significante. O outro lado do signo linguístico é o significado, ou seja, esse conjunto de som, pato, tem um significado, é algo do mundo. Por exemplo, não é uma mesa, não é uma árvore, é uma coisa específica, uma ave, né? Então, significante e significado são as duas faces do signo linguístico. Um outro linguista, bem depois do Saussure, mas também estruturalista, já é um estruturalismo pré-funcionalista, que é um linguista muito conhecido pela glossemática, desenvolveu a teoria da glossemática, é uma teoria mais da sintaxe. Louis Helmsleben, dinamarquês, Louis Helmsleben, ele, em vez de falar em significante e significado, ele falou de plano de expressão e plano de conteúdo. Mais ou menos a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Então, plano de expressão é mais ou menos o significante, plano de conteúdo, o significado. Só que não é exatamente a mesma coisa, porque o Helmsleben dizia que o significante também tem conteúdo. Então, quando a gente ouve, por exemplo, o Gilberto Gil cantando, então, diz, a novidade era o máximo. Naquela música que ele canta, a novidade era o máximo. Na areia, não lembro exatamente a música agora. Alguns a desejar seu beijo de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Oh, mundo tão desigual. Então, essa música do Gilberto Gil, né? Sereia. Então, ele diz, a novidade era o máximo. Então, quando ele diz máximo, ele maximiza, ou seja, ele amplia a ideia de máximo com o próprio significante. Então, quando ele diz máximo em vez de máximo, ele também está intensificando, está amplificando, está ampliando o sentido, o conteúdo, o significado que a palavra expressa, máximo, com o significante. Tem muitos trabalhos também interessantes que mostram que o Helmsleben tinha razão. O significante também tem conteúdo. Algumas pessoas, por exemplo, evitam falar certas palavras que são tabus. Então, elas mudam o significante para dizer a mesma coisa. Então, quem diz, por exemplo, diacho, está dizendo a mesma coisa que diabo. Só que ela é o mesmo referente de diacho, só que tem um significante diferente. O significante é pronunciável, ou seja, tem um conteúdo. Então, o significante também tem conteúdo. Mas aqui eu estou usando plano de expressão no sentido de significante e plano de conteúdo, significado. Então, a comutação é um processo em que eu substituo uma forma, um elemento, um segmento, no plano de expressão para ver se essa substituição no plano de expressão implica em alteração no plano de conteúdo. Esse é um procedimento de análise que a gente chama de comutação. Então, eu tenho comutação aqui, olha. Quando eu comparo P e B, eu troco P pelo B no plano de expressão para observar se tem alteração no plano de conteúdo. Eu estou fazendo comutação e eu vejo que tem alteração. Pato é uma coisa, bato é outra. Mesma coisa aqui. Mas aí eu comparo aqui também, eu troco di pelo di. Eu estou comutando di pelo di na palavra dia. Isso é um processo de comutação também. Mas aqui, diferente desses outros casos, eu vejo que aqui não causa alteração no plano de conteúdo. Há uma alteração no plano de expressão. De é uma coisa, di é outra coisa, mas isso não implica alteração do significado, do conteúdo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Porta e porta. Eu tenho alteração no plano de expressão, no significante, mas isso não implica em alteração no plano de conteúdo, porque quem diz porta ou diz porta está dizendo a mesma coisa. Processo, comutação é um procedimento muito comum, muito usado na análise linguística. Par mínimo e par análogo. A gente chama de par mínimo o grupo de duas palavras que tem entre si apenas uma diferença. Então, por exemplo, aqui eu tenho par mínimo. Todos esses casos aqui eu tenho par mínimo, porque esses grupos de palavras aqui têm entre si apenas uma diferença. A diferença aqui é do P e do B, aqui do C e do Z, aqui do G e do D, aqui do Re e do Re. Então, esses pares aqui são pares mínimos, são grupos de duas palavras que têm entre si apenas uma diferença. E o par análogo? O par análogo vai ter duas ou três diferenças. Quando tem mais de 3, aí não temos mais pares, nós vamos ter contexto, a gente vai considerar só o contexto, já é outra história, um pouquinho mais complicado. Então, exemplos de par análogo, eu tenho, por exemplo, pato e balo.
Veja, aqui eu tenho a diferença do B em relação ao P e do T em relação ao L. Tenho duas diferenças. Aqui também, ó, corta e corda. Eu tenho diferença do Q em relação ao P e do T em relação ao D. Duas diferenças. Aqui também, ela tem o G em relação ao Che e tem o A em relação ao O. Então, tenho duas diferenças. Aqui duas diferenças e aqui três diferenças. Eu tenho rota e tenho rodo. Eu tenho diferença de O, T, D e de A, O. Então, três diferenças. Então, para análogo. Sílaba. Pessoal, sílaba é um capítulo à parte. A gente vai ter que falar de sílaba em outro momento. É uma parte muito interessante. A sílaba corresponde, na análise fonêmica, sobretudo na análise fonêmica mais atual, na fonologia mais atual, na fonologia dita não linear, a sílaba é como se fosse o sintagma na sintaxe, ou como se fosse o morfema na análise morfológica. Então, a sílaba é mais importante na análise fonêmica do que propriamente o fonema. Então, a sílaba é onde está a unidade mais importante da análise fonêmica. Então, o que é uma sílaba? Essa é uma definição simples que eu vou dar para vocês, uma definição essencialmente fonética. Então, sílaba é um ou um conjunto de fonemas articulado de uma só vez, em uma só emissão de voz. Veja que isso é uma definição estritamente fonética, tem a ver com a pronúncia. Então, veja, eu tenho ba, ta, ta. Então, fica bem claro aqui que tenho cada uma dessas aqui, umas partes dessa aqui, um dos segmentos desse aqui é pronunciado de uma só vez. Ba, ta, ta. Ta, ta, ta. Ok? Então, é um ou um conjunto de fonemas pronunciado de uma só vez. Então, aqui eu tenho mais de um fonema em cada caso, né? Esse padrão silábico aqui, a gente vai falar disso em outro momento, é um padrão silábico que chama de baby talk, fala de criança, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Ok? Mesma coisa aqui. Aqui já tem uma vogal sozinha, ou seja, é um fonema sozinho. A, ra, ra. A, i. Aqui também há apenas um fonema em cada sílaba. Outros exemplos, trabalho, que cosh, tá. Mesmo, transporte, aqui é uma sílaba maior, né? Água, quatro, iguas, aqui uma sílaba maior também, um conjunto de fonemas. Aqui outro, claustro. Então, um ou um conjunto de fonema articulado de uma só vez. Veja, se eu disser, por exemplo, ai, vai ser apenas uma sílaba. Se eu digo aí, duas sílabas, porque eu tenho duas emissões de voz. Ok, pessoal? Então, encerro por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, e espero que vocês aproveitem bem essa aula. Veja que nós temos vários assuntos aqui nesta aula, ok? Então vejam os vídeos, revejam, leiam os materiais, anotem as dúvidas para nossas aulas síncronas ser mais produtivas. Até mais.